pessoas que vivem ainda em função de alguns que se titulam como se fossem propriedades suas, homens letrados, homens conhecedores da palavra, que buscam conhecimento, mas na verdade com o intuito de aprisionar o que se refere-se à palavra, prendendo-a então dentro de si mesmo, não a expondo de forma onde os que estão ali, na verdade, possam ouvir a verdade que Jesus mesmo falou. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o povo vive em função destes, porque estes não expõem a verdade do Evangelho. O Evangelho é o único que é capaz de transformar vidas através dele próprio. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, é a própria palavra que se manifestou em carne. Ela veio para cumprir aquilo que apraz, aquilo que era a vontade soberana dele próprio, Deus. Então, a igreja, entre outros, vamos dizer assim, segmentos, buscaram então trazer não a verdade à tona, mas a ocultar. Existiu uma época em que quem é mais antigo sabe disso. A Bíblia, ela era um instrumento de pouco uso dentro de algumas igrejas. A Bíblia, na verdade, era apenas vamos dizer assim, um mostruário. Ela apenas tinha a finalidade de ser vista em algumas residências como sendo vamos dizer assim, como posso tentar explicar isso aí? É como se ela fosse um objeto, não de adoração, mas de demonstração de que aquela casa ali era conhecedora do que estava ali. A mostra. A Bíblia, na verdade, ela serviu de um mostruário. E a grande maioria dos lares seguidores do catolicismo, nós sabemos quais são. A verdadeira maneira de você identificar é quando você vai na casa de uma pessoa, a primeira coisa que você vê é a Bíblia aberta em cima da mesa, em cima dos móveis, no Salmo 91. Todo mundo sabe disso. É o Salmo 91, é o Salmo 23, é o que se usa como se fosse um baluarte, é como se fosse um ícone, como se fosse um exemplo de cristianismo, como se fosse uma marca registrada. E como na verdade o conhecimento que era para se ter, poucos têm, ou poucos tinham. Então essa é a palavra em que Jesus fala através de Lucas, quando ele escreve no versículo 52, ele diz assim, Jesus mesmo falando: ai de vós, doutores da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento. Chave do conhecimento. Eles prenderam, trancaram o conhecimento e não o divulgaram, para que se pudesse então trazer à tona todas as verdades contidas nos pergaminhos, na Bíblia, hoje. Nos papéis, nos papiros. E assim fazia-se, na verdade, o uso daquilo que lhe era interesse, daquilo que trazia o interesse, para que não pudesse haver o rompimento ou a ruptura. E o que aconteceu? Nessa situação que se refere-se às questões da época, que a religião, ela, na verdade, não tem como levar ninguém ao céu. E o que se ouvia, o que se ouve nos dias de hoje, é somente essa expressão que chega a doer os ouvidos ao pronunciá-la. Que só se fala que vai para o inferno. Na palavra de Jesus retrata, na verdade, sobre as questões disso aí que eu acabei de falar agora, eles já têm conhecimento.
Já na epístola de Pedro, ela diz sobre as recomendações sobre o comportamento e orientações para uma vida em santidade. 1 Pedro 4, 1 e 2, nos retrata um pouco dessas recomendações. Pedro, então, escrevendo uma carta, na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: 4, 1 e 2. Tendo Cristo padecido na carne, armai-vos, vós igualmente, desse mundo. Deixa eu ler de novo. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. 2. Para que no tempo que vos resta não vivas mais para fazer os maus desejos humanos, mas sim para realizardes a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, meu irmão? Qual é a vontade de Deus, minha irmã? Ela é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que fazer o que é a vontade de Deus para esses dias atuais. Não mais fazendo com que as coisas se tornem como se fôssemos, na verdade, ligados ao pecado. Pelo contrário, nós temos que romper de vez com o pecado. Não mais trazendo os pensamentos que nos tragam, na verdade, uma lembrança daquilo que nós fazíamos no passado. Nós temos que romper com esse passado que tanto nos atormenta nos dias atuais. Não viver mais um homem natural, mas sim viver um homem espiritual. É uma luta, é uma guerra. Todos os dias nós travamos. A nossa condição humana nos propõe sempre o lado oposto da palavra. E Jesus fala que a verdade que o qual nos haveria de libertar é a verdade quando o homem, na verdade, que ouvir a voz de Deus, como Jesus falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós temos que ter vamos dizer assim, essa intervenção divina, a intervenção de Jesus, de Deus, para que nós possamos então despertar de um sono profundo, porque muitos ainda dormem. Muitos ainda cocheiam entre dois pensamentos. Vivem hora de um jeito, vivem hora de outro jeito. Não conseguem. Então não podemos deixar que isso venha nos contaminar. Aqui está, para que no tempo que vos resta, não vivas mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizares a vontade de Deus. Versículo 3, no passado já dependeste do tempo, além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andavas em libertinagem, na sensualidade nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Então nós andamos nessa mesma situação. Então nós temos que colocar isso de forma onde o Senhor possa nos trazer a verdade à tona. E segundo, aí mesmo, no capítulo 2, versículo 1 a 8, capítulo 2, aí mesmo, bota um pouquinho a sua Bíblia. Perdoe, Tama, pelo molhar a ponta da língua, que é o problema. Oh, meu Pai, só Jesus. Porque a Bíblia tem uma folha muito fina, eu tenho que ter uma esponjinha para que eu possa molhar o dedinho. Mas não olhe para esse lado não, tá, meu irmão? Vamos dizer assim, é um costume. Isso tem que ser, ainda mais nos dias atuais, né? Mas tudo bem. Vamos lá. 2, do 1 ao 8. Olha o que Pedro fala. Portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescer por intermédio desse alimento para a salvação,
se é que já provaste que o Senhor é bom. E achegando-vos a Ele, a pedra viva rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdote santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura, eis que põe em si uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós o que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram torna-se a principal, a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha, que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Aí o Senhor nos fala assim, pois, agora, versículo 9, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Jesus nos chamou para a luz, para que nós pudéssemos ser então o canal do seu fluir, para que nós possamos então falar. O apóstolo Paulo, em um momento de preocupação em satisfazer o homem por seu posicionamento, sua religiosidade, seu status, e com isso dissimulando, antes disto foi designado Pedro, né? E Pedro fala sobre isso, não o apóstolo Paulo. Pedro, então, ele foi designado para que pudesse então ir, apóstolo Pedro, aos gentios, e enquanto ele fosse aos judeus. Paulo foi para os gentios pregar, o apóstolo ia pregar aos gentios enquanto ele fosse aos judeus. E olha o que houve naquele momento, Gálatas 2, do 11 ao 21. Gálatas 2, do 11 ao 21. Gálatas 2, do 11 ao 21. Houve, na verdade, esse momento em que Pedro, ele dissimulou. Quando, porém, aqui, versículo 11, quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, dos gentios, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo até mesmo que Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi, não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Sendo tu judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Lembra que Jesus falou? Estes homens esconderam a chave do conhecimento, trancaram e não exporam a verdade, quando era para ser dita, e não foi. Então ele ocultou nesse momento aqui, dissimulando então, se apartando do meio dos gentios, para que se pudesse então ficar no meio que estavam ali, e quando os da parte de Tiago chegassem, o visse ali no meio dos judeus, e não no meio dos gentios. E Paulo repreende ele e diz, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obriga os gentios a viver como judeus? Paulo escrevendo diz assim ainda, versículo 15, nós, judeus de nascimento, e não pecadores como os gentios, e somos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por prática da lei,
ninguém será capaz de ser justificado. É simples, irmão. É simples, irmãos. Dissimulação foi uma atitude que Pedro ele achou por bem naquele momento ali. Aí uma das suas cartas, ele vem então se retratar, me ensinando as cartas de Paulo com cuidado e atenção. Nós podemos ler lá em 2 Pedro 3, do 15 ao 18. No 18, aí ele fala e fecha dizendo: antes crescei na graça, no conhecimento. Mas precisou de que Pedro fosse constrangido, para que pudesse então Pedro entender que Paulo, a ele havia sido revelada a graça. Até então ele não havia concordado, mas depois ele se retrata com Paulo uma carta enviada e dizendo a respeito de Paulo como sendo os pontos difíceis de entender, mas, ele diz bem claro, que os indoutos inconstantes distorcem para a sua própria destruição. É o que Jesus falou. Doutores da lei que fecham, que trancam com chave o conhecimento para que as pessoas não despertem, não passam a perceber o que é a palavra. A palavra é a única que nos traz o conhecimento e nos liberta de pensamentos ruins. Aqui nós podemos perceber que Pedro estava convicto, porém se vivia, na verdade, naquele período ali, um estado de meio convertido, como se fosse, né, hoje, para os dias atuais. Ninguém confessa a Jesus se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. E ninguém que diz que Jesus é Senhor se não for por esse. Por essa razão, só o Espírito Santo de Deus é que convence o homem dos pecados, não sou eu, não é nenhum dos pastores que tem o poder de dissimular, o poder da persuasão, melhor dizendo, o poder da persuasão. Muitos que estão, muitos que vão, eles geralmente se colocam, na verdade, como sendo, vamos dizer assim, o convencedor. É aquele que tem um poder de persuadir. Não tem, irmão, ninguém tem esse poder de persuasão, só o Espírito Santo de Deus. O que nós entendemos é que a soberania é dele, é de Deus. Esta palavra não consiste em sabedoria humana. Em 2 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios 2,4 diz assim, 1 Coríntios 2,4. 1 Coríntios 2, 4. 2, 4. Olha aí o que está escrito. Minha mensagem e a minha programação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-me em demonstração do poder do Espírito. Versículo 5, para que a vossa fé não se fundamente, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo diz sobre essas questões do homem, através dele próprio, dizendo, eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, é este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Minha mensagem, Paulo dizendo, e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas para que você possa ser, ou para que eu possa ser por ele, na verdade, convencido. Não. Na verdade, ela foi constituída em demonstração do poder do Espírito. E Espírito aqui está com letra maiúscula, que significa então Espírito Santo. Só Deus que pode e tem o poder de transformar o homem, de trazer o homem à sua real situação. Ou seja, estávamos mortos em pecados e delitos. Então, os que estávamos mortos e os que estavam mortos, quando confessam a Jesus como Senhor pelo Espírito,
eles automaticamente passam a ter vidas e vida em abundância. Irmãos, eu vou relatar de uma situação que ocorreu em minha vida aos 23 anos, e o qual eu já havia frequentado, estado, fui até à frente, confessei Jesus, mas andava, na verdade, no meu próprio entendimento, não sabia, não conhecia o verdadeiro Deus. Eu ouvi falar, e ao ouvir falar, fui conduzido pelo homem a confessar a Jesus como Senhor, enquanto muitas situações ocorrem assim, do convite, e muitos são transformados, e outros, na verdade, são convencidos. E a verdadeira conversão é quando ela vem do seu interior para o seu exterior, e começa então a transformação de dentro para fora. Então, o que aconteceu? Então, eu vi realmente que Deus estava me moldando e me tratando, porque mesmo assim, convivendo e vivendo no meio evangélico, eu não havia ainda ouvido, sim, mas não colocado em prática a palavra que se refere-se à libertação. Eu não havia sido libertado, então estava eu trabalhando nesse dia, durante a noite, e eu trabalhava no centro da cidade, ali na Cinelândia, numa cabine, e eu e mais um colega, um companheiro, inclusive até de companheiro de turma, e eu estava com ele nesse dia para ocupar uma vaga que havia, na verdade, suprida, né, por mim. Eu fui deslocado de um outro setor, de uma outra cabine, central do Brasil, ou Largo da Carioca, não me recordo, mas por se tratar de um lugar que era, eu acho que era Largo da Carioca, eu acho que eu estava ali. Como se tratava de um local mais agitado do que o Largo da Carioca, eu fui deslocado do Largo da Carioca para a Cinelândia, porque era necessário, porque ali a vida noturna é mais agitada que o Largo da Carioca. Se tratar de um ponto turístico e outras coisas mais. Estava eu então na cabine junto com esse colega, e me deu vontade de ir ao banheiro. Então ali próximo tem um cinema Odeon, e eu fui ao banheiro. No retorno do banheiro veio uma lanterninha na minha direção, falou assim: ó, corre lá que o seu companheiro está com dificuldade lá de reter um rapaz lá que está em luta corporal. Você imagina um policial fardado em luta corporal, com a arma na sua cintura, e aquilo ali foi um terror. Vocês não imaginem a cena, mas eu estava lá e vi. Eu fui lá correndo, rapidamente conseguimos contornar a situação, foi chamado viatura e conduziu então o jovem, juntamente com o companheiro, né, que estava ali em luta corporal, para a delegacia. Eles foram e eu fiquei ali. Daqui a um pouco me veio uma viatura me buscar de volta. E nessa de me buscar de volta, eu fui convidado a ir na delegacia prestar o testemunho, mas eu não sabia a verdade, o que tinha ocorrido. Eu só cheguei lá e vi o colega confrontando com um rapaz no solo, abraçado, tentando se conter, né, contendo ele de força necessária, né, os meios que até então, aos meus olhos, eu não sei o que aconteceu antes. Eu sei que a visão que eu tive foi aquela do momento, o policial contendo o rapaz. Eu ajudei a ele então a conter o rapaz, eles foram para a delegacia, o rapaz foi detido e foi levado. Então veio a viatura me buscar. Aí eu falei assim: mas eu não sei o que aconteceu, mas o delegado mandou que você fosse até lá. Eu falei assim: vou lá. Quando eu cheguei na delegacia, aí o colega veio na mediação, começa a entender o porquê que você está aqui. Eu falei assim: por que eu estou aqui? Se eu não vi nada, eu não sei de nada, como é que eu vou saber? Eu vou testemunhar o quê? Se eu não vi, na verdade, o que havia ocorrido. Mas eu vou tentar ajudar no que for possível. Não é só você dizer que você chegou lá e você me viu com ele no chão. E o que aconteceu? Eu estava ali na cabine sentado, o colega me contando a história. E eu observar e notei que esse rapaz estava urinando no meio da praça. Assim, é um atentado público, né? Um atentado ao pudor de forma muito agressiva. Ele urinava em meia praça, como se fosse um banheiro público, sem nenhum pudor.
E eu fui reclamar com ele falou, se você quiser, eu faço aqui dentro da sua cabine. Assim mesmo. Ele não estava na sua normalidade, o rapaz possivelmente estivesse drogado ou com alguma bebida, ou a ingerir qualquer bebida ou substância que trouxe a ele, na verdade, o que se refere ao pouco conhecimento. E aí houve então a verbal, e depois da verbal parece que houve uma atitude do policial, e nessa atitude o rapaz veio e agrediu ele fisicamente, ele se defendeu e houve aquele tumulto todo. Essa foi a história que ele me contou. Aí o delegado mandou que me chamasse. Antes de me chamar, o colega falou para Silveira, essa é a história que aconteceu. Eu falei, tá bom, vou ver então o que o delegado quer. Entrei na sala do delegado, o delegado fala para mim e diz assim, o que aconteceu lá? Eu falei, doutor, eu vou dizer assim com sinceridade, eu não sei, eu não vi, mas vou apenas relatar o momento em que eu vi. O que eu vi, na verdade, foi quando eu voltei do banheiro, foram me chamar, quando eu voltei eu vi o rapaz ao solo junto com um colega e abraçado e tentando ele conter essa atitude. Agora ele me contou lá fora que o rapaz estava urinando. E ele nessa de urinar ele foi chamar a atenção, mas que o rapaz não gostou. E partiu para cima dele como se fosse para poder fazer na cabine. Ele foi reter o rapaz, houve aquela luta corporal, não sei porquê. Quem iniciou não vi. Não, então essa história aí, essa história que ele me contou. Agora eu cheguei lá e vi o rapaz tentando contra a própria vida dele, né? Porque o policial estava armado e ele tentando, né, pegar a arma do policial. Isso aí eu vi. Imagina se ele pega, irmãos. Esse é um problema sério, ele ia ter que ser morto. Ou por mim, ou se houvesse êxito do colega também, matá-lo. Isso aí é fato. Então, naquele momento ali, eu fiquei tranquilo. Meu irmão, daqui a pouco o delegado manda chamar o rapaz, que era o acusado. E com o rapaz entrou um outro, que eu nem sei quem era. Isso já era mais de meia-noite. Aí o delegado foi, esse rapaz aí que estava na luta corporal, eu falei assim, Aí eu falei assim, doutor, esse outro aí, não sei quem é. Não, esse aí, ele entrou aqui sem a minha autorização. Veio fazer não sei aqui, não sei aqui sem a minha autorização. Aí eu falei, mas não estou conhecendo ele, na hora não vi. Não, ele não estava lá não, ele estava aqui. Ele entrou aqui na minha delegacia sem a minha ordem. Aí o rapaz, doutor, eu entrei aqui apenas para pregar a palavra de Deus para esse rapaz, ou para que quer que seja. Mas Deus me mandou entrar aqui. Irmãos, é um mistério de Deus, né? Deus é tremendo. Ele usa dos meios que muitas das vezes nós duvidamos, mas Deus ele manda aquilo que de fato é para ser acontecido, aquilo que de fato é para mostrar que Ele é Deus. Eu me retrato muito nessa passagem de Paulo, quando ele vai a caminho de Damasco e aquela luz luminosa fez com que ele caísse ao solo e ele perguntava, quem é, Senhor? Senhor Jesus, é quem tu persegues. Irmãos, eu me coloquei nas mesmas situações. Eu não persegui nenhum cristão, mas eu me senti como perseguidor naquele momento. Por quê? Porque eu encontrei, na verdade, ali dentro, aquela hora da noite, a madrugada, um homem que estava pregando a palavra de Deus para aquele que estava sendo preso por desacato, por resistência, e talvez até mesmo por tentativa de homicídio, porque se ele pega aquela arma do policial, ele matava o policial, e poderia até me matar também. Ou talvez de repente eu também poderia responder de forma, não com dolo, mas por legítima defesa, sim, mas isso aí traria diversas situações contrárias à minha própria existência e minha própria vida. Profissionalmente falando, me traria diversos problemas de ordem interna, administrativamente falando, me impediria de fazer cursos, me impediria de prosseguir a minha carreira, mas o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, que me fez com que este homem fosse lá para pregar o Evangelho para aquele outro, não só para ele, mas para todos que ali estavam. Quando ele acabou de falar, o delegado falou assim, mas na minha delegacia só se entra com a minha autorização. Aí o rapaz falou assim, o cristão, doutor, eu estou apenas aqui cumprindo a ordem do meu Deus. Deus mandou que eu entrasse aqui para evangelizar, e eu vim fazer isso, queira o Senhor ou não. Você está abusando da minha autoridade? Aí o irmãozinho falou assim,
Não, doutor, eu estou apenas aqui cumprindo a ordem do meu Deus. Até aí, irmãos, tudo bem. Mas o que me impressionou foi a forma em que ele falou com a autoridade que estava sobre a vida dele. Irmão, isso já se passou para mais de 20 anos. Pode dizer você aí, para mais de 30 anos. Eu me lembro hoje, como se fosse o dia de hoje. E aquele homem que estava ali, o delegado chegou para ele e falou assim, olha, nós vamos proceder com o rapaz aqui para ele ser autuado, mas vai chegar uma situação em que talvez de repente tenhamos que não só corrigir a ele, mas ao outro também que está aí. Aí eu saí para fora. Daqui a pouco o delegado manda esses dois rapazes ir para uma outra sala e convida a todos que estavam de plantão neste dia, inclusive a mim e mais os outros colegas que estavam na delegacia. E eu entrei nessa sala um pouco assustado, porque eu não sabia do que era, do que se tratava. E naquele momento ali, irmãos, aconteceu então o que eu nunca imaginava na minha vida. Simplesmente um ato de covardia. Ao entrar na sala, presenciei o homem em pé, mais o jovem que havia sido acusado, e que na verdade estava para ser corrigido fisicamente pelo comportamento do qual o delegado achou por bem uma autoridade da lei não autuar por um atentado violento ao pudor e nem por lesões corporais, mas aplicou um corretivo com suas próprias mãos, o corrigindo então de forma física, para que ele pudesse dar a verdade, dar a credibilidade à palavra que o policial havia dito a ele, para que ele não fizesse tal situação em praça pública. Ao invés do delegado seguir as regras conforme a legislação o diz para que ele faça, pelo contrário, ele burlou a lei e aplicou a sua própria. E eu estava ali dentro, irmãos. Aquilo começava a me corroer por dentro. Conhecedor dos meus direitos, conhecedor dos direitos alheios. Mas mesmo assim não havia conversão em minha vida. Estava eu sim com conhecimento da palavra. Não era tão leigo assim como muitos não são. Mas não estava realmente vivendo a prática da palavra. Pelo contrário, eu vivia a prática do pecado. Mesmo depois de ter conhecido a palavra, não havia conversão em minha vida. Foi neste dia em que o Senhor Jesus, usando o homem dele, enviando este homem a esta hora, e ali me fez perceber a grandeza de Deus. Eu participei, irmãos, da correção. Agredi fisicamente, mas é como se tivesse eu sendo agredido. O irmão não falava uma só palavra. O irmão só se defendia com a Bíblia na mão. Apenas usava a Bíblia como escudo. Apenas usava a Bíblia como arma de guerra. Ele foi o instrumento usado por Deus. Ele foi o homem que Deus colocou para que eu pudesse dar crédito à palavra dele. Irmãos, eu estava bebendo, estava fumando, vivia na promiscuidade, vivia na aparência do santarrão, do fanfarrão, em que muitos ainda se encontram nesse estado. É como se fosse, na verdade, um invólucro. Eu estava, na verdade, envolvido com uma aparência de cristão, mas sem a vontade e sem o que se refere a essa conversão pelo Espírito Santo de Deus. Aquele dia, irmãos, foi uma das piores noites da minha vida. Eu não cheguei a ficar cego como Paulo assim ficou durante 3 dias sem ver nada. Mas, irmãos, aquilo me corroía por dentro. Fui embora para o meu trabalho, não houve nada. Não houve, se houve alguma coisa posterior, não sei. Mas eu sei que nesse dia, nessa noite, para mim é como se eu estivesse sendo esbofeteado. Mas sendo, na verdade, não o irmão,
mas sim a mim próprio. Eu sentia as dores. Eu percebi a grandeza do que Deus havia me mostrado naquele instante, em que muitos estão aí vivendo, irmãos, o evangelho, que são escorraçados, que estão maltratados, que são lançados em fogueiras, situações opostas, são chamados de pragas, porque pregam o evangelho da liberdade, o evangelho que liberta, e se importa, na verdade, é que Deus seja exaltado, não o homem. Então, nesse dia em que eu saí da delegacia, eu fiquei desse horário de 2 horas da manhã aproximadamente, até 8 da noite, olhando para o céu. Olhando para o céu, irmãos, porque eu não aguentava. Eu chorava, fardado, irmãos, em plena Cinelândia. Quem passava não conhecia, não entendia. Irmãos, o meu corpo estava ali. O meu corpo estava, mas espiritualmente falando, eu não estava ali. Eu estava na presença de Deus, sendo consolado, ao mesmo tempo também sendo corrigido. E Deus me levou para a minha casa. Chegando em casa, eu não aguentei, eu chamei meu pai, que era o pastor, minha mãe, minha esposa, me ajoelhei diante do Senhor e coloquei todas essas situações que eu conto a vocês no dia de hoje. E ali eu percebi que Deus tinha feito algo em minha vida, e algo que o qual o Senhor me libertou da bebida, me libertou do fumo. Neste dia, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca ou uma bebida alcoólica a um ponto de me embriagar, a um ponto de perder, inclusive, até mesmo parte da minha intimidade. No momento em que eu estava no estado avançado da bebida alcoólica, quase me tornando alcoólatra, depois de um dia que eu percebi que isso não era uma vida de uma pessoa que fosse realmente para ser transformada por Deus, naquele instante que eu percebi que a minha intimidade havia sido revelada, eu senti vergonha de não mais me embriagar, mas fazia uso da bebida. E nesse dia, irmãos, em que o Senhor aprove ele levar este homem a quase 1 hora da manhã, irmãos, no local, em 1 hora, ele foi apenas em 1 hora o instrumento usado por Deus para que pudesse me fazer ouvir a verdade do Evangelho. A única palavra que ele disse: vim aqui porque Deus mandou que eu viesse até aqui. E quem somos nós, irmãos, para resistir a Deus? Quem somos nós para dizermos de que hoje eu não quero, amanhã talvez, hoje não, hoje eu não vou confessar a Jesus? Ou então quem somos nós para oferecer a Jesus? Aceite Ele como Salvador, aceite Ele que a sua vida vai mudar. Amados irmãos e irmãs, não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele é que nos escolhe. Foi Ele que enviou este homem onde estava eu, para que ali naquele momento houvesse na verdade a conversão. E graças a meu Deus, até os dias de hoje, em nome de Jesus, eu acredito no Evangelho da salvação, da mesma forma em que Paulo aqui escreve. E Paulo diz a respeito disso. Ele, na verdade, não tem, na verdade, a sabedoria do homem, mas assim a sabedoria que vem do alto, a de Deus. Aí, irmãos, eu digo para vocês que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. É Ele que nos proporcionou uma vida em esperança, não da velhice da letra. Porque a letra, diz a palavra, que ela mata. Se nós começarmos a viver segundo o que está escrito pelos olhos humanos, a gente vai confrontar. Nós vamos entrar em situações que não vai chegar a lugar nenhum. Como você vai tratar de assuntos que estão pertinentes ao conhecimento da lei e à graça, você não tem argumentos, na verdade, suficientes para convencer uma pessoa que não foi convertida. Que quem foi convertido, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, vai compreender as coisas de Deus, porque ela se discerne de forma espiritual. Porque quem é espiritual consegue discernir
Quem é carnal, irmãos, é contenda de entendimento, não vai chegar a lugar nenhum, pelo contrário. Atos dos Apóstolos 13, 14, 15, 16, Paulo confrontava ali, por diversas vezes, dentro de sinagogas, homens que se levantavam e acreditavam em homens que se levantavam e tentavam, então, atrapalhar o que havia Paulo feito através da palavra de Jesus, e eles começavam, então, a tentar persuadir as pessoas para não deixar que as pessoas ficassem cientes daquilo que Deus havia falado por intermédio de Paulo. Então, esses homens que estavam ali, é um problema sério, perdoe, tá, porque o mosquito aqui é uma benção.